Olá, olá, bom dia, queridos alunos do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História. Galerinha, hoje nós vamos começar o capítulo 15, Imperialismo na África e na Ásia. Então pegue lá o seu livro, tá? História, abra ele na página 35, que é onde nós vamos conversar, tudo bem? Queridos, aí nessa página 35, quando você abrir seu livro, você já vai se deparar aí com essa imagem, tá? Essa imagem está no seu livro e também está aqui no slide dessa aula, certo? Essa imagem aí se trata, né, de uma charge, tá, gente? Essa charge ela foi publicada aí no auge do imperialismo europeu. A princípio, você ainda não tem ideia do que foi esse processo. Isso a gente vai conversar daqui a pouco, ver o conceito de imperialismo, tudinho certinho. Só que vocês já vão meio que se familiarizar com o assunto. Então perceba que essa charge ela vem trazendo aí uma crítica, né? No centro da imagem você tem aí, né, um personagem fictício que foi chamado de John Bull, tá? No caso aí, né, John Bull seria a personificação da Inglaterra, tá? É um personagem, ele vai ser muito utilizado em charges, sátiras, com a ideia de criticar esse movimento. Então, John Bull aparece aí com muitos tentáculos, né? Cada um vai alcançar um pedaço de terra. Você pode perceber que tem o nome dos países aí, né? Então você tem Jamaica, você tem ali o Egito, Canadá, Índia, ou seja, você já pode perceber que o processo de imperialismo é retratado como um animal, né? Como um monstro que tenta dominar outras regiões. No caso, o monstro aí representando a Inglaterra, mas é óbvio que a Inglaterra não foi o único país que participou desse movimento que a gente chama de imperialismo, certo? Então, olha só, gente. Vocês já estudaram comigo que o século XVIII, né, foi um século de grandes transformações na Europa, principalmente para esse país que está aí sendo representado como este monstro, né, a Inglaterra, porque durante o século XVIII, meados do século XVIII, a Inglaterra passou pelo processo de Revolução Industrial. A gente chama isso de Primeira Revolução Industrial, certo? Então, ou seja, um período de grande crescimento econômico. Quando a gente chega na segunda metade do século XIX, né, na verdade já no século XIX, a gente tem essas indústrias se espalhando por outras potências, né, outros países que vão se constituir enquanto potências europeias, certo? São essas potências que vão liderar essa corrida imperialista, ou seja, eles vão tentar dominar territórios, tá? Seja um domínio econômico, seja um domínio cultural, e os dois territórios, os dois continentes que mais vão sofrer com esse processo de corrida imperialista é a África e a Ásia, tá? Esses dois continentes vão chegar a ser divididos entre as potências europeias. Esse movimento aí vai gerar grandes consequências, esse movimento de dominação sobre territórios na África e na Ásia vai gerar alguns problemas, gente, vai gerar transformações, vai gerar guerras, vai alterar fronteiras, certo? Então, o movimento imperialista é um movimento que perpassa pela ideia de dominação de outro povo, dominação de outro território, certo? Para que a gente entenda um pouquinho melhor, vamos entender o conceito. Deixa eu passar aqui o slide. Vamos entender o conceito de imperialismo. Tá? O que a gente vai conversar agora nesse momento está na sua página 37. Olha só, gente. O imperialismo ele também é conhecido como neocolonialismo, certo? Por que neocolonialismo? Neo, né, a ideia de novo colonialismo. O imperialismo é chamado de neocolonialismo ou novo colonialismo para fazer uma distinção desse processo que acontece no século XIX daquele que aconteceu lá durante o século XV e XVI.
Lembra, nós estudamos ano passado, quando vocês estavam no 7º ano, sobre o processo de colonização que Portugal e Espanha, né, subordinaram à América. Então aquele processo é considerado o primeiro processo de colonialismo, certo? Foi lá durante o século XV e XVI. Estamos falando do novo processo de colonialismo, estamos falando do século XIX. Aqui, queridos, não estamos falando da colonização da América, vamos falar da dominação de territórios da África e da Ásia, certo? Então, chama-se neocolonialismo como a tentativa aí, né, de denominar essa nova forma de exploração, essa nova forma de terras, nova forma de explorar riquezas de outras nacionalidades, certo? O imperialismo do século XIX foi liderado, assim como do século XV e XVI, por potências da Europa. Só que ele vai ter características diferentes, certo? Então a gente passa aí a chamar de imperialismo a submissão de uma nação por outra. Ah, tio, mas essa submissão é de boa? Os países africanos e os territórios asiáticos concordaram com isso? Claro que não, tá, gente? As potências dominavam esse território porque elas tinham poder militar. Então essa dominação, essa submissão, ela vai ocorrer através da utilização da força. Então os países imperialistas utilizavam a força, tá, para impor a sua dominação aos outros territórios da África e da Ásia, certo? Em alguns momentos, tio, mas eu ouvi dizer que tinham territórios em que os líderes locais faziam um acordo com aquela potência. Sim, gente, é verdade, ocorriam, a gente vai ver daqui a pouco isso. Porém, olha esse acordo, ou você aceita ou eu vou invadir o seu país e você sabe que o seu país não tem força para segurar a invasão. O que você faz? Então, meio que é um acordo que os líderes desses países europeus vão aceitar meio que obrigados, não porque eles queriam aceitar, e sim porque eles estavam sendo obrigados a aceitar, certo? Então, gente, vários vão ser os fatores que vão facilitar esse processo de neocolonialismo. Entre eles, tá, um dos fatores principal, segundo o meu ver, tá, foi a disseminação aí da ideia que a Europa, os europeus, eles eram superiores, tanto na cultura, né, quanto na própria genética. Então eles eram superiores em relação a outros povos. Então essa ideia de superioridade, na verdade, eles utilizavam para justificar esse processo que eles queriam fazer de dominar outros territórios, dominar outros povos. Então os europeus, eles afirmavam que tinham o dever de impor a sua organização social às outras populações da África e da Ásia, com pretexto de estar levando desenvolvimento para essas pessoas. Sabe, olha, não, seguinte, o povo da África vive de forma tribal, não tem a nossa cultura, não acredita na nossa religião, então nós vamos dominar esse povo para civilizá-los. Esse era o discurso. É claro, queridos alunos, que isso não era realidade, tá? Não condizia com a realidade. Era o discurso utilizado aí por eles para que eles promovessem esse processo aí de dominação desses territórios. Mas não era basicamente isso de verdade que eles queriam. Então eles usavam aí a influência, né, a força, para justificar essa intenção de levar progresso cultural, levar progresso econômico e até mesmo progresso religioso para esses povos da África e da Ásia. Essa ideia europeia aí de superioridade cultural em relação a outros povos, ela era bem antiga, né, queridos? Você lembra que no século XVI, também no processo de colonização do Brasil, também se tinha essa ideia de superioridade da cultura europeia. Se consideravam superiores, tanto é que quando chegavam aqui, eles passaram a catequizar os indígenas, certo? Então existia essa ideia de superioridade desde muito tempo,
E eles vão justamente utilizar essa ideia racista, tá, gente? Isso era uma ideologia racista, e aí nós vamos ter várias versões preconceituosas de se enxergar os africanos, se enxergar os asiáticos, que vão ser espalhadas durante aquele período. Essa forma preconceituosa, né, essa visão de superioridade da cultura, essa visão racista, ela vai se basear em critérios que a gente vai chamar de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Gente, o etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso grupo a gente considera o centro de tudo, superior a tudo e a todos. Os outros povos, as outras culturas, elas são desvalorizadas em comparação à nossa. A gente supervaloriza o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, o nosso modo de existir, a nossa religião. Isso é o que nós chamamos de etnocentrismo. Quando eu coloco os valores éticos que eu acredito acima dos valores éticos de outros grupos, certo? Então a gente pode afirmar que o imperialismo como movimento histórico vai deixar marcas do seu etnocentrismo na sociedade como um todo, tá? Da sociedade daquele período. Muitos desses problemas existem até hoje, como nós vamos ver no próximo tópico, tá? Olha só, gente. Aqui a gente tem essa imagem representando a exploração do continente africano, né? A extração de riquezas do continente africano, e essas riquezas foram para onde? Justamente para a Europa. Aqui do outro lado nós temos outra crítica a esse processo, né? Cada um representando um país, puxando o mapa da África para o seu lado. Vamos ver como aconteceu de fato essa divisão, tá? Que é o nosso próximo slide. Gente, olha só, durante o século XIX, a Europa se fortaleceu economicamente por causa da Revolução Industrial, né, da Segunda Revolução Industrial. Então, economicamente, eles se transformaram em grandes potências, certo? Essa transformação deles em grandes potências, somado com algumas guerras que aconteceram, que nós já conversamos também, e processos de unificação, por exemplo, processo de unificação da Alemanha, processo de unificação da Itália, esses processos vão fortalecer a ideia de nacionalismo. E essa ideia de nacionalismo vai promover a ideia de disputa por territórios, certo? Então, essa presença dos europeus na África e na Ásia, né, esse processo de novo colonialismo, ele vai acontecer porque essas potências precisavam, sobretudo, de mercado consumidor. Então, a princípio, cada potência foi conseguindo sua área de influência. Só que chegou um momento que essas potências estavam tão engajadas em conseguir novas áreas de influência que pensaram, olha, é melhor a gente organizar como vai acontecer para que uma potência não entre em guerra com a outra. Então, para evitar conflito entre as potências europeias, é melhor a gente organizar a forma com que esses territórios da África e da Ásia serão divididos pela gente, né? Então, essas nações elas buscavam estabelecer relações de influência sobre esses territórios para que eles conseguissem extrair as riquezas naturais desses territórios, para que eles conseguissem utilizar a mão de obra barata nesses territórios e para que esses territórios se transformassem em mercados consumidores, ou seja, locais que comprariam produtos dessas potências europeias, certo? Então, basicamente, eles utilizavam algumas artimanhas para manter suas zonas de influência e iam explorando. Só que chegou o momento que eles vão descobrir que nessas regiões existiam metais preciosos, né, e várias outras riquezas. O continente africano era um continente extremamente rico. E isso vai despertar o interesse maior ainda nessas potências para dominar essas regiões. Então, por isso, se fez necessário um acordo. Vocês lembram lá do Otto von Bismarck, que foi o cara responsável, o chanceler responsável pela unificação da Alemanha? Pois é, Otto von Bismarck organizou uma reunião com representantes de 14 potências europeias, mais os Estados Unidos. Eles vão se reunir, e essa reunião ficou conhecida na história como Conferência de Berlim, certo? O objetivo da Conferência de Berlim era organizar, né, uma maneira
que os países pudessem participar, pudessem realizar suas ocupações na África sem entrar em conflito, sem correr o risco de ter possíveis guerras, certo? O problema, gente, é que essa ocupação que foi feita na África vai ignorar as características das populações locais. Ou seja, no momento que uma potência domina territórios na África, ela não leva em consideração as populações étnicas que vivem ali. Então, muitas dessas populações não consentiam essa exploração. Você tem as potências colocando etnias rivais, etnias inimigas para viver em um mesmo ambiente. Ou seja, a África vai se transformar num caos. E aí é a imagem que eu trago para vocês, onde do lado você tem o continente africano e as facas, cada faca representando um país, Inglaterra, Holanda, Espanha, Itália, Alemanha, Bélgica, Portugal. Do outro lado, você tem lá a divisão da África. Então você tem por cores, né? Vermelho que pertenceu à Inglaterra, azul que ficou para a França, azul roxo, nem sei o que é, verde que ficou para a Alemanha, Portugal, Bélgica, enfim. Se você tiver curiosidade de saber de que forma ficou dividida, ficou recortada a África. Então perceba como a África virou um retalho, né? Meio que um tecido multicolorido, porque basicamente todo o território africano era dominado por alguma potência europeia, certo? Nessa organização aí, como vocês podem ver, a Inglaterra e a França, né, eles vão ter aí o maior número de territórios para estabelecer os domínios. Depois vem Portugal, Bélgica e Espanha. As áreas menores foram ocupadas pela Alemanha e pela Itália, certo? Gente, essa nova divisão do território africano, né, estabelecida por potências estrangeiras que não conheciam a região, que não conheciam os costumes, não respeita a história, não respeita a história dos africanos, as relações étnicas dos africanos. Então você vai ter aí familiares, né, que vão ser colocados para viver em territórios diferentes, vão ser separados, vão ser divididos. E isso, muitas vezes, eles acabam unindo em uma mesma colônia etnias que são rivais. E isso vai gerar conflito dentro daquele território, dentro daquela colônia, certo? Vão ser feitos vários acordos na Conferência de Berlim. Esses acordos vão estabelecer algumas regras para a colonização da África, entre elas a determinação aí de que o domínio de um território só seria efetivamente reconhecido se nele houvesse a presença de colonizadores. Ou seja, era preciso que as famílias europeias fossem viver na África, certo? Galerinha, fica hoje para vocês o exercício da página 36, 39 e 42. Espera aí que eu vou mudar aqui para vocês, tá? Colocar as páginas certinho. 36,39 e 42. Certo? Então façam esse exercício. Oh, meu Deus. É aqui que eu tenho que mudar. Façam esse exercício, tá? Dá para fazer baseado no que a gente explicou aqui. Então deu para entender, né, que as potências europeias, elas vão tentar dominar esses territórios africanos. Eles vão utilizar diversas estratégias, tá? Vão ter, inclusive, utilizar violência, conflito armado, guerra, tá? Diante da resistência de alguns líderes locais e da própria população. Essas potências não aceitavam a derrota, tá? Depois de derrotados, os africanos, eles eram obrigados a aceitar as formas de dominação. Basicamente eram duas. Uma a gente chama de protetorado. Na ideia de protetorado, gente, o território ele é subordinado a uma potência europeia que vai controlar o governo, tá? Ou seja, vai vir um grupo de pessoas um grupo de pessoas daquela potência para comandar. E existiam as áreas de influência. As áreas de influência, gente, elas já não tinham governo da potência. Elas começavam a partir de um acordo da elite
com as potências. Então, olha, a gente aceita ficar sobre a sua influência e a gente deixa o governo ficar como está. Se você não aceitar, a gente vai invadir o seu território. Então, existiam essas duas formas, o protetorado e as áreas de influência, certo? Queridos, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.